Olá pessoal, vamos falar agora sobre o repouso semanal remunerado. O que é o repouso semanal remunerado? A Constituição, ela vai falar que todo trabalhador ele tem direito a 24 horas de descanso, que é um repouso que é pago. Então, por isso que ele se chama repouso semanal remunerado. É um dia de descanso que todo trabalhador tem direito e esse repouso ele é pago, tá? Para o trabalhador. Então, o trabalhador recebe como suas férias. Férias você recebe para descansar. No repouso semanal remunerado, você também está recebendo para descansar. O repouso semanal remunerado, ele tem previsão tanto na CLT quanto na Lei 650 de 49, que é a lei que cuida do repouso semanal remunerado. Vamos aqui para a tela comigo para a gente entender. Antes de mais nada, eu quero mostrar aqui para vocês qual é a ideia, tá? Do modelo de duração do trabalho da Constituição Federal. A ideia é a seguinte: eu tenho aqui a semana, o modelo ideal aí da Constituição seria o trabalhador que trabalha 8 horas de segunda a sexta, trabalha 4 horas no sábado e teria o domingo como repouso semanal remunerado. Como ele trabalha todo dia, menos domingo, e o domingo é o repouso semanal remunerado, por isso que a gente fala que o salário mensal, ele remunera 30 dias. Por que ele remunera 30 dias? Porque ele remunera inclusive o repouso. Essa é a ideia, ok? Vamos voltar lá? Aqui vocês deem uma lida nesses artigos, porque a gente vai falando deles, tá? Trouxe aqui o conceito para vocês, tá? Deem uma olhada, como eu falei para vocês. O material, ele é todo organizado de modo que você possa utilizar esse material também para intensificar os seus estudos. Então, utilize os slides que eu não tô lendo aqui, até pra gente não perder tempo, mas a ideia é que isso reforce o seu estudo em casa. O repouso semanal remunerado, a Constituição fala que ele é preferencialmente os domingos. Muito peguinha de prova e do examinador. Colocar obrigatoriamente os domingos, necessariamente os domingos, não. É preferencialmente aos domingos. Então, esse repouso semanal remunerado, ele será preferencialmente aos domingos. Como é que a gente resolve o problema de ser ou não preferencialmente aos domingos? Porque a gente tem atividade que você não tem como garantir um repouso aos domingos. Então, a própria CLT, ela tira dessa obrigatoriedade de repouso aos domingos, por exemplo, os trabalhadores do teatro. Já pensou se o teatro não pudesse funcionar aos domingos, ou se você garantisse ali um domingo por mês para todos os atores do teatro, acaba que a peça ficaria inviabilizada aos domingos, que é o dia de maior acesso. Então, para algumas atividades, a própria CLT abre essa exceção. Para tentar resolver o problema, até para o que a jurisprudência vem entendendo hoje, a ideia é, a cada 3 domingos trabalhando, você tenha um de repouso. Essa é a jurisprudência, é o que a doutrina vem dizendo. A Lei 10.101 de 2000 traz o seguinte, vem aqui comigo. Olha só o que diz o artigo 6º. Fica autorizado, aí faltou o ano da lei, né, pessoal? Ficou 200, deixa eu pegar aqui para vocês o ano, para vocês ficarem com o conteúdo certinho, tá? Deixa eu pegar aqui para vocês o ano da lei. O ano da lei 10.101 é 2000, faltou um zero aí mesmo, tá? Coloquei 200. Então, olha aí o que diz o artigo 6º dessa lei. Ele fala o seguinte: fica autorizado o trabalho aos domingos nas atividades do comércio em geral, observada a legislação municipal, nos termos do artigo 30, inciso 1º da Constituição. Então, aqui está autorizando, porque a CLT diz que tem que ter autorização para a empresa funcionar aos domingos. Aqui é uma lei que autoriza o funcionamento do comércio aos domingos. Parágrafo único. O repouso semanal remunerado deverá coincidir pelo menos uma vez no período máximo de 3 semanas com o domingo, respeitadas as demais normas de proteção ao trabalho e outras a serem estipuladas em negociação coletiva. Então, aqui a ideia é que a cada 3 semanas, dentro dessas 3 semanas, pelo menos um domingo, você consiga utilizar e gozar como repouso semanal remunerado. Ok? Continuando aí,
vamos para a Lei 605 de 49. A Lei 605 de 49 traz pra gente como que a gente calcula, como que a gente vai saber aí qual é o repouso semanal remunerado. O artigo 1º fala assim: todo empregado tem direito ao repouso semanal remunerado de 24 horas consecutivas. São consecutivas, tá, pessoal? Eu não atraso, eu não mudo essas horas, não. Preferentemente aos domingos e nos limites das exigências técnicas das empresas, nos feriados civis e religiosos, de acordo com a tradição local. Entre os empregados a que se refere essa lei, a gente está incluindo aí também, obviamente, os trabalhadores rurais. Aí eu vou continuar aqui, passar para frente para a gente ler o que importa pra gente, tá? Olha o que diz o artigo 6º. Não será devida a remuneração quando, sem justo motivo, o empregado não tiver trabalhado durante toda a semana anterior, cumprindo integralmente seu horário de trabalho. Aqui a gente já leu essa parte das faltas justificadas, né? Seriam as faltas justificadas. A gente já viu lá na aula de interrupção. Justificadas, a gente já viu isso lá nas aulas de interrupção do contrato de trabalho. Mas eu quero mostrar aqui para vocês qual é a lógica. Pegando esse exemplo aqui que a gente fez, ó, trabalhador que trabalha de segunda a sábado, tem o domingo como repouso. Vamos supor aqui no nosso exemplo que esse trabalhador, tá? No nosso exemplo, ele faltou na quarta-feira, sem justificativa. Ele não tem nenhuma justificativa legal para ter se ausentado do trabalho. Como é que vai vir o contra-cheque dele? Vamos supor que aqui a gente está falando do mês de maio, tá? Como é que vai vir o contra-cheque dele? Contra-cheque do mês de maio. Vai vir assim, ó. Desconto por falta. Um dia de trabalho. Como é que eu acho o salário de um dia? Pego o salário, se ele é mensalista, e divido por 30, ok? E vai vir outro desconto. Desconto do repouso semanal remunerado. Um dia. Vocês concordam que se eu faltei quarta-feira aqui, por exemplo, eu não trabalhei toda a minha duração do trabalho combinada para a semana, então eu automaticamente perco o dia de repouso. Por isso que quando eu falto um dia na semana, eu tenho 2 descontos. Se eu faltar 2 dias, aí eu vou ter 3 descontos, né? Porque eu só vou descontar o repouso daquela semana. Mas faltou injustificadamente na semana, eu desconto o repouso semanal remunerado. Essa é a ideia, tá? Continuando aqui, eu quero que vocês prestem muita atenção nesse artigo 7º, tá? Marcar um coraçãozinho aí no material de vocês, para vocês entenderem que é um artigo importante, porque ele diz pra gente como é que eu calculo o repouso nas outras hipóteses. Vamos ler aí o que diz o artigo 7º. Ele fala assim: a remuneração do repouso semanal corresponderá, para os que trabalham por dia, semana, quinzena ou mês, a de um dia de serviço, computadas as horas extraordinárias habitualmente prestadas. Então aqui ele traz algumas informações importantes, né? Quem trabalha por dia, basicamente a ideia é essa: quem trabalha por dia, você vai pegar o que ele recebe num dia de serviço em média. Se ele faz hora extra habitual, essas horas extras vão ter ali, vão ser computadas para o cálculo do repouso semanal remunerado. Então, se minha jornada é de 8, mas eu trabalhei todo dia 9, ela foi habitual, e aí eu vou colocar o reflexo dessa hora extra no repouso, tá? Letra B. Para os que trabalham por hora, que é o que a gente chama de horista, a sua jornada normal de trabalho, computadas as horas extraordinárias habitualmente prestadas. Então, qual é a ideia? Eu vou pegar a média, tá? Diária de horas desse trabalhador, ok? Para os que trabalham por tarefa ou peça, o equivalente ao salário correspondente
as tarefas ou peças durante a semana, eu pego o que ele produziu na semana, no horário normal, dividido pelos dias de serviço efetivamente prestados ao empregador. Para o empregado em domicílio, equivalente ao quociente da divisão por 6 da importância total de sua produção na semana. O que ele está falando aqui? Esse trabalhador é aquele que eu não tenho controle de jornada, ele só está recebendo por produção, por exemplo, eu acrescento um sexto. Então, vamos supor que ele produziu 5 peças, né? Sei lá, produziu durante 20 horas, durante a semana, ok? Ou produziu R$200, tá? Eu não tenho como contabilizar a hora, ele produziu R$200. Então, R$200 é o salário. E eu pego um sexto de R$200, que aqui no nosso caso vai dar, vamos só fazer essa divisão para entender, dá 33,33. Por que um sexto, pessoal? Se eu considero que a semana tem 7 dias, né? Tenho que trabalhar 6, eu pego a média do que ele produziu por dia naquela semana, eu pego a média, divido por 6 para ver o que ele produz em média por um dia. E aí pago esse repouso. Consideram-se já remunerados, esse aqui é muito importante, tá? Os dias de repouso semanal do empregado mensalista ou quinzenalista, cujo cálculo de salário mensal ou quinzenal, ou cujos descontos por falta sejam efetuados na base do número de dias do mês, ou 30 ou 15, né, respectivamente. O parágrafo 1º traz aquela ideia pra gente que a gente já trabalhou, ó. Os empregados cujos salários não sofram descontos por motivos de feriados civis ou religiosos são considerados já remunerados nesses mesmos dias de repouso, conquanto tenham direito à remuneração dominical. Então, se eu recebo salário para 30 dias, os feriados daquele mês também já estão pagos, beleza? Aqui eu sugiro que vocês leiam todos esses artigos que eu tô colocando aí pra vocês, tá? Vamos falar aqui de algumas súmulas importantes sobre jornada de trabalho. Essa questão aqui a gente vai trabalhar lá em processo, tá? Esses itens 2 e 3 aqui são importantes para processo do trabalho. A gente vai trabalhar lá quando a gente for falar de ônus da prova, tá? Só vou repetir aqui a previsão do inciso 1 dessa súmula, que fala mais uma vez daquela previsão que a gente viu lá, da obrigatoriedade de ter folha de ponto para os empregadores que têm mais de 10 empregados, tá? Então, até 10 empregados, o empregador ele não precisa ter folha de ponto. Mais de 10 empregados precisa ter folha de ponto. Qual é a consequência jurídica pro processo do trabalho disso? Se lá no processo o empregador que tem mais de 10 empregados não junta folha de ponto ao processo, ele inverte o ônus da prova, atrai o ônus da prova para o empregador. Porque normalmente o ônus da prova é do empregado, tá? O ônus de provar a jornada é do empregado, fato constitutivo do direito do empregado. Tá com dúvida? Vai lá no artigo 373 do CPC e 818 da CLT, tá? Outra súmula importante aqui é a súmula 124. Essa súmula eu tô apostando nela e acho que ela vai ser cobrada, ela vai aparecer aí já nas provas, porque o TST acabou de mudar a redação dessa súmula, né? Mudou em 2016. Então aí eu quero que vocês se lembrem dos divisores aplicados para o cálculo das horas extras do bancário. 180 para os empregados submetidos à jornada de 6 horas e 220 para os empregados submetidos à jornada de 8 horas, ok? E aí aqui ele modulou os efeitos porque ele mudou a redação da súmula. Então, sugiro que você lembre aí dos divisores certinhos para os bancários. Beleza, pessoal? A gente encerra esse bloco por aqui. E aí vamos fazer mais um bloco aí, a gente ainda vai voltar para trabalhar estabilidade e garantia provisória do emprego. Então a gente terminou aqui a duração do trabalho. Qualquer dúvida, manda para a área do aluno,
que a gente está sempre abrindo para tirar as dúvidas com vocês, tá? Qualquer dúvida, manda mesmo, não deixa a dúvida permanecer e estudem. Aproveitem esse material que às vezes a gente vai pontuando os pontos mais importantes. O nosso curso ele é focado para o que cai na prova, mas a gente coloca aqui mais informação no material para vocês irem lendo, irem focando, irem fixando o conteúdo. Ficou qualquer dúvida, só mandar pra gente. Até o próximo bloco.